Pessoal, nessa aula aqui eu quero tirar uma dúvida de algumas pessoas que entraram em contato comigo sobre o seguinte: como é que se faz para estruturar as montagens no SolidWorks? Então, essa é uma dúvida que muita gente tem. Eu, quando iniciei a minha carreira, também tinha essa dúvida. E a questão é, como é que a gente faz para saber qual montagem vai dentro de qual montagem, entendeu? O que vai nessa montagem, o que não vai nessa montagem. Então eu vou mostrar aqui para vocês o conceito, para vocês entenderem a forma como vocês têm que pensar para fazer esse tipo de análise antes de iniciar o projeto de vocês, tá? Então, claro que eu vou deixar claro aqui que muitas vezes a gente inicia o nosso projeto de uma forma e ele toma um rumo e depois a gente acaba voltando e organizando as montagens depois de já ter avançado com o projeto. Então isso é uma coisa que eu vou falar mais para frente aqui também, tá? Então assim, ó, antes da gente iniciar aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Duas coisas. A primeira coisa é que eu vou deixar aqui no primeiro link a descrição da série desse perfurador de solo aqui, que é o que eu vou utilizar como exemplo para vocês, para explicar sobre essas montagens. Então assim, aqui no primeiro link da descrição tem o link para vocês acessar a série onde eu faço passo a passo desse perfurador de solo aqui. Ele está aqui no meu canal, então eu mostro passo a passo dele para vocês, modelando e montando todo ele até chegar nessa montagem final aqui, tá? Então é uma série que eu tenho aqui no canal também, assim como a da estrutura metálica, da tubulação, da prensa hidráulica, enfim, do triturador de galhos. Então essa é mais uma série que eu tenho aqui. Aqui no primeiro link eu vou deixar o link, o acesso para vocês irem nessa primeira aula dessa série aqui do perfurador de solo, tá? A segunda coisa que eu quero falar é, quando a gente inicia no SolidWorks, essa dúvida aqui das montagens é uma dúvida muito recorrente, tá? Muita gente tem, eu tinha, é super normal. E outra dúvida que muita gente tem é como iniciar, quando eu inicio uma peça no SolidWorks, como é que eu sei qual a vista isométrica dessa peça? Então, nesse vídeo eu vou deixar no segundo link da descrição aqui, que é um vídeo que eu fiz há pouco recentemente aqui no canal, explicando como vocês fazem, qual é o conceito, o raciocínio que vocês têm que fazer para desenvolver a vista isométrica da peça de vocês, tá? Então o segundo link aqui vai ter o acesso a esse vídeo. Por que eu estou deixando ele? Porque é uma dúvida de muita gente já iniciando também. Talvez você que está aqui não tenha visto esse vídeo. Então eu vou deixar aqui na descrição, se você está iniciando, você não sabe como iniciar a vista isométrica de uma peça. E muita gente, pessoal, às vezes, mesmo não estando iniciando, as pessoas não sabem iniciar a vista isométrica, tá? E mesmo pessoas experientes, eu já vi, elas não sabem a forma certa. Na verdade, não é de qualquer jeito que se faz, tá? Tem um raciocínio para você usar. Então, no segundo link aqui, eu vou deixar o link para você assistir ao vídeo de como eu explico, eu explicando para o raciocínio para vocês criarem a vista isométrica de qualquer peça do projeto de vocês, tá bem? Então, olha só, pessoal, vamos entrar aqui, e nessa aula aqui eu vou falar sobre o quê? Sobre a estruturação. Então, como é que vocês têm que criar as montagens de vocês nos projetos? Então, olha só, dentro dessa montagem aqui, principal, eu tenho várias montagens. Eu criei aqui em pastas, tá? Tem uma pasta de montagem, então dentro dessa pasta tem todas as montagens. Olha só, tem essa montagem aqui que ficou em azul, a 002, tem a 004, que é essa aqui que ficou em azul, tem a 005 e tem a 055, que é essa aqui. Junto aqui dessa montagem tem as peças, que são aqui, ó. Essa peça aqui, tá? Aqui, a 028, e a outra 028 do outro lado, ok? Então, aqui tem os fixadores, que são todos os parafusos. Vou selecionar aqui a pasta, aqui, ó. Todos esses parafusos aqui estão aqui nessa montagem também. Esses aqui e outros também. E depois, alguns componentes, como aqui, ó, a broca, o cordão, o cabo de aço aqui, tá aqui também, tá? Então, olha só, como é que funciona? Eu vou abrindo as montagens aqui para vocês entenderem, ó. Então, a primeira montagem que eu vou abrir é a montagem 002, que tá aqui dentro, tá dentro dessa montagem. Então, eu vou abrir ela aqui, ó. Ó, abri a montagem 002 e eu vou entrando nas montagens para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Ó, essa aqui é a montagem 002. Dentro dela tem mais montagens. Eu vou entrar na 003, que está dentro dela, ó.
E aqui, pessoal, foi onde tudo começou esse projeto. Aí, o que vocês têm que pensar? Funciona da seguinte forma. Quando vocês vão fazer um projeto, pessoal, vocês têm que imaginar o seguinte, ó. Esse projeto de vocês provavelmente vai ter, na grande maioria dos projetos, tem peças que são soldadas umas nas outras, certo? Então, é isso que vocês têm que pensar. Todas as peças que forem soldadas umas nas outras, elas viram uma montagem e ponto final, pessoal. Então, vocês têm que pensar assim, ó. Tá, eu vou fazer o meu projeto e o meu projeto vão ter várias peças que elas vão soldar umas nas outras. Então, vocês vão ter isso na cabeça de vocês, tá? Ela vai ter várias peças soldadas umas nas outras. E essas peças, estou pensando na prática agora, no cara que está lá montando o projeto, cortaram as peças, dobraram, tá tudo certo, agora estão montando e estão soldando. Então, essas peças elas vão virar uma única peça. Então, aqui no SolidWorks é esse raciocínio que vocês têm que usar. Tudo que for virar uma única peça, que para nós aqui vai ser uma montagem, mas na prática é tudo como se virasse uma peça, foi tudo soldado, vira uma montagem aqui para nós. E é esse o raciocínio que tem que pensar. Você tem que pensar da mesma forma que vai ser fabricado, entenderam? Então funciona assim, ó. Bom, se todas as peças que vão ser soldadas umas nas outras, elas têm que formar uma montagem. E foi assim que eu iniciei esse projeto aqui, pessoal. Olha só, aqui é a montagem 003, tá? PM 003, e olha só, só tem peça dentro da montagem 003. Por quê? Porque isso aqui tudo é tudo soldado uma coisa na outra. Ó. Essa peça ela é soldada aqui, essa porca ela é soldada aqui, essa peça é soldada aqui, então tá tudo soldado aqui, ok? Então isso vira uma montagem. Provavelmente no projeto de vocês, se for um projeto de máquina, projeto de estrutura, quem acompanhou a série da estrutura metálica aqui no canal, é a mesma coisa, pessoal. Lá eu explico exatamente isso aqui que eu estou explicando, tá? As peças que são soldadas umas nas outras, elas viram uma montagem, tá? E para tubulação, que é o projeto da tubulação que eu tenho aqui no canal também, é a mesma coisa, é a mesma lógica. Tudo que vira soldado, tudo que é peça que vai soldada uma na outra, ela vira uma montagem e ponto final. Vocês não podem pegar e colocar uma roda aqui, ou um rolamento aqui, ou qualquer coisa do tipo que fosse aqui. Não. A lógica, na verdade vocês podem, mas não é o correto, tá? O correto é tudo que for soldado uma coisa na outra, assim você tem que pensar. Vira uma montagem e ponto final. Se as peças forem todas soldadas umas nas outras, ela vira uma montagem e ponto final, pessoal. É assim que está aqui, ó. Tá? E por que é feito desta forma? Porque acontece o seguinte. Quando chegar no processo de soldagem da empresa de vocês lá, que o soldador for pegar o desenho não vai estar tão poluído para ele. Então, naquele desenho dele vai estar só o que ele precisa montar. Então, vai ter aqui, no detalhamento, vai ter só os balões aqui indicando as peças e algumas dimensões, tá? Para a pessoa conseguir montar isso aqui, por exemplo, a distância daqui até aqui. Então, todas as distâncias. Então, é isso que vocês têm que pensar. Isso aqui facilita lá para o soldador fazer a soldagem, porque ele vai pegar, ele vai ver que vão estar só as peças, vão chegar essas peças para ele lá, ele vai montar e vai soldar. Simples assim, pessoal. Então é por isso que facilita, porque daí não tem para o soldador aqui uma outra peça que não tem nada a ver, tá? Além do mais, isso facilita todo o projeto e deixa o processo, aliás, facilita o processo de fabricação e deixa o projeto extremamente correto a forma dele, tanto no SolidWorks quanto na hora de montar lá. Então o projeto virtual, o projeto no SolidWorks, ele vai estar exatamente igual à prática, ele foi feito pensando na prática. Então projetar, pessoal, é isso, não é fazer de qualquer jeito, não, vocês têm que fazer. A gente tem que projetar pensando na fabricação, na instalação, na produção, nos processos de fabricação. Tem que pensar em tudo isso, ok? Então é nisso que vocês têm que pensar na hora de... Eu sei que no início a gente não tem muita experiência, tá? Mas vocês têm que começar a pensar dessa forma. Projetar não é só fazer aqui e larga lá para o cara da produção que ele faz. Não, dá muita briga em empresa entre engenharia, setor de engenharia e setor de produção, justamente por isso, porque
os desenvolvedores, mecânicos que fazem os projetos, os projetistas, eles pegam, às vezes, como eles não têm muita experiência, fazem o projeto de qualquer jeito, tá? Jogando as montagens aqui de qualquer forma, as peças de qualquer jeito, largam para a produção e dá muita treta, dá muita briga isso. E eu já passei por isso, já presenciei brigas assim entre projetistas, desenvolvedores, né, e produção. Outra coisa, muitas vezes acontece briga também, por quê? Porque pelo fato do desenvolvedor não conhecer o processo de fabricação, ele pega e faz uma peça lá extremamente difícil, uma peça cheia de coisa, cheia de... Enfim, e dá muita briga, pessoal, muita briga mesmo, porque na verdade aquela acaba não sendo a forma mais viável, daí o pessoal da produção briga, porque é mais chato de fazer, enfim, é complicado isso. Então, só abrindo um parênteses aqui, dentro do meu treinamento, que é o método Medinger, eu explico todo esse processo, tá? Eu explico todos os processos de fabricação, explico tudo lá, o treinamento é muito prático, tá? Sobre isso, então eu trago toda essa abordagem. Então é isso que vocês têm que começar a pensar, tá? Também nos processos de fabricação. E aqui a mesma coisa, ó, é mais uma coisa que vocês têm que cuidar. Então olha só, na montagem 003, aqui está, ó. Então essa aqui foi a primeira montagem, foi quando eu comecei a fazer esse projeto, foi essa montagem aqui que eu fiz, onde tem todas as peças que são soldadas. Depois veio a montagem, olha só, tá, fiz a montagem 003, daí eu criei a montagem 002. Dentro da 002, a primeira peça que eu coloquei foi a montagem, na verdade não foi uma peça, foi a montagem 003, aqui está ela, então eu fui lá inserir componentes, procurar, e a primeira que eu coloquei, tanto é que ela está com F de fixa aqui, porque foi a primeira, foi a 003, e aqui está ela. E agora, dentro dessa montagem aqui, eu coloquei outras montagens. Por exemplo, a 044 está aqui, ó. E vou abrir a 044 para mostrar para vocês, ó. A 044, olha só, ela também é assim, pessoal, ó. Ela é só peças que são soldadas umas nas outras. Então, essa peça é soldada nessa, que é soldada nessa, e tudo isso aqui vira uma peça só. Estão vendo que o raciocínio é o mesmo? Então, tudo que é peça que vai soldada uma na outra, ela vira uma montagem. E ponto final. E depois você coloca isso dentro de outra montagem. Olha só aqui, ó. Então, a 044, aqui está ela, ó. 044 foi a segunda que eu coloquei. Então, fui lá, inserir componentes, coloquei a 003, foi a primeira peça. Depois, a segunda peça, montagem, aliás, foi a 044. Depois, a 006. Aqui está a 006, ó. Vou abrir a 006. Olha a 006. Dentro da 006, é tudo isso aqui faz parte da 006, mas dentro dela eu tenho duas montagens, que é a 020 e a 007. Olha só, a 020, ela abri ela aqui, são só peças, pessoal, que são soldadas umas nas outras. Estão vendo aqui, ó, essa peça é soldada aqui, essa é soldada aqui, essa é soldada aqui. É essa lógica, pessoal, que vocês têm que usar, ó. Olha aqui, ó, tudo soldada uma na outra, ó. Essa peça aqui não tem um parafuso, não tem nada aqui, ó. São todas peças que são soldadas umas nas outras. Então, fechei aqui. Aí, ó, dentro da 006, eu coloquei a 0020, foi a primeira montagem que eu coloquei. Depois, a segunda peça ou montagem foi a 007, ó. Vou abrir aqui, a 007. Também, ó, um metalon, uma chapinha aqui cortada, uma barra chata, aqui uma chapa. Então, tudo peça que é soldada uma na outra. Isso aqui é outra montagem que é a 007. Tá, criei essa montagem 006, tem a 020 dentro dela, a 007. Agora sim eu começo a colocar os outros itens, que são, olha aqui, ó, essa tampa aqui para metalon, coloquei ela nessa montagem aqui, ela tá na 006. E essa aqui, esse manípulo aqui, o Kinobi, que muita gente fala, pode ser os dois nomes. Então aqui está, ó, dentro dessa montagem, pessoal, aqui está. Então é assim que funciona. Então se eu tivesse parafuso, outras coisas, eles estariam dentro dessa montagem aqui, não dentro da 020 nem dentro da 007. Porque a 020 e a 007 foram montagens de peças soldadas umas nas outras. Ok? Então é assim que vocês têm que pensar. Deixa eu voltar aqui. Então beleza, tem a 006 aqui, a 006 aqui também. E agora nessa montagem aqui na 002, eu começo a colocar outras coisas. Por exemplo,
Aqui está o guincho com cabo aqui, a catraca, né? O guincho, a catraca aqui. Então aqui está, deixa eu ver também aqui, ó. Esse indexador aqui, tá aqui, que é só puxar, a gente puxa esse pino aqui. Ele tem um pino ali dentro, ó, que trava, estão vendo em azul ali, ó. Então eu puxo aqui e eu consigo correr essa peça para frente, tá? Então é assim que vocês têm que pensar, pessoal. Aqui também estão, deixa eu ver se as rodas estão aqui. Ó, as rodas estão aqui. Tudo nessa montagem aqui. E aqui os fixadores, parafuso, ó. Aqui tem parafuso, porca. Aqui tem parafuso também, tem dois parafusos aqui. E eles ficaram dentro desta montagem, ok? Então aqui nós formamos a montagem 002, tem dentro dela várias montagens aqui. Então o princípio, pessoal, foram essas montagens aqui, a 003 e a 044, tá? Então daí criamos a montagem 002. E por que a montagem 002, André, já não virou a montagem 001 com tudo dentro dela? Tudo mesmo. Por que, pessoal, que é feito dessa forma? Porque se a gente coloca, ó, essa aqui já é a 001, então a 002 está dentro dela. Por que a gente não faz dessa forma? Porque se eu tivesse colocado tudo isso aqui, todas as peças que estão aqui na montagem, nessa montagem aqui, que é a 00, se eu tivesse colocado as peças da montagem 002 dentro da 001, ia ficar muito grande, pessoal. Ia ficar muito grande a lista. Na hora de detalhar, ia ficar uma lista gigante lá de materiais. Então é por isso que a gente pega e coloca tudo aqui. Aliás, tudo dentro da montagem, algumas coisas dentro da montagem 002. E depois a gente cria outras montagens, que nem aqui, ó, tem a montagem 004 que está dentro da 001, que é essa montagem aqui. Então, ó, aqui está essa montagem aqui da 004, que, ó, também são peças soldadas umas às outras. Essa barra aqui vai soldada nessa peça aqui, mesma coisa, ó, isso aqui tudo vira uma peça só, porque ela é soldada uma na outra aqui, tá? Depois aqui tem a 005, aqui tem outra montagem, ó. 005 que é aquela montagem ali que eu coloquei dentro da 001. Essa aqui não tem peça que vai soldada entre uma na outra, ela tem aqui rolamento, tem um monte de coisa aqui. Só que ela vira uma montagem única para não ficar muito grande o nosso projeto lá, para não ficar o 001 aqui, eu não fui colocando peça por peça dessa aqui, não, eu criei uma submontagem com essas peças aqui. Porque senão a nossa lista fica muito grande, pessoal. Então, claro, isso é uma coisa que com o tempo, com a prática, vocês vão pegando isso que eu estou falando, tá? Então, olha só. Deixa eu ver qual é a outra montagem que tem aqui. A 055. A 055 é essa montagem aqui. Então, se eu abrir ela aqui, ó. Vou abrir a 055. Dentro da 055, eu tenho uma montagem que é a 018. Por que eu tenho essa montagem 018? Porque aquelas peças aqui, essa peça é soldada nessa e essa aqui também, ó. Quer ver? Eu vou abrir a 018. Ó. Aqui está, ó. Por que elas são uma montagem, essas peças aqui? Porque elas são peças que são soldadas umas nas outras. E o raciocínio é esse, pessoal, muito simples. Essa peça vai soldada aqui e essa peça vai soldada aqui e aqui também. Simples assim, pessoal. É esse o raciocínio que vocês têm que usar. Não tem mais nada demais. É isso aqui. Ó, e aqui está. Tá? Então ela virou uma montagem. E daí ela vem, aí eu coloco ela, foi a primeira peça que eu coloquei, ou a primeira montagem no caso, que eu coloquei dentro dessa montagem 055, foi a 018. Depois eu vim colocando o motorredutor, depois parafuso, essas peças aqui. E assim que funciona, pessoal. O raciocínio é esse, você tem que pensar, a base do pensamento é essa. Cara, o que vai ser soldado uma na outra vai virar uma peça. Isso vai virar uma montagem. Simples assim, pessoal. O raciocínio é esse, tá? Então, vou voltar aqui. E aqui está, você tem que pensar também em níveis, tá? Eu criei aqui a montagem 002. Por quê? Porque eu não coloquei tudo dentro da montagem 001. Porque senão vai ficar uma montagem muito grande, com muita peça e muito componente. E daí fica ruim para a gente detalhar depois. Fica uma lista de materiais lá, gigante da 001. Se eu colocasse todas as montagens e peças aqui. Ia ficar gigante lá. Então, por isso que a gente vai fazendo submontagens e vai largando dentro da montagem. Isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade, pessoal. Até pessoas experientes de enxergar o projeto e montar ele no SolidWorks da forma correta. Muita gente tem essa dificuldade. E eu estou trazendo aqui para vocês entenderem isso, como é que funciona. Tá?
Uma coisa que eu queria dizer, muitas vezes, inicialmente, quando a gente está fazendo um projeto, comecei o projeto, é difícil da gente pensar dessa forma que eu apresentei aqui. Não com relação a colocar as peças soldadas dentro de uma montagem. Não, isso é tranquilo. Mas saber os níveis de montagem, os códigos, tudo. Então, o que eu sugiro vocês fazerem, e eu já fiz isso. Se vocês têm dificuldade em pensar dessa forma aqui, de pensar direto, tá? Direto eu digo de organizar as montagens dessa forma, nada impede de vocês fazer o projeto de vocês colocando tudo inicialmente, tá? Inicialmente em uma montagem só, ou seja, todas essas peças aqui iriam ficar em uma montagem só. E depois, pessoal, vocês irem organizando essas montagens e criando montagens e colocando as peças dentro delas. Então, mais pra frente eu vou fazer um vídeo aqui no canal só explicando isso. Eu vou pegar esse projeto aqui e vou fazer como se todas as peças estivessem em uma montagem só. Ou seja, não tem submontagem, tudo uma montagem só. E depois disso eu vou organizando essas montagens, puxando aqui e largando as peças dentro das montagens. E como é que funciona isso? Bom, digamos que eu fiz aqui tá tudo peça aqui. Digamos que tá tudo peça aqui. Eu venho aqui, ó, inserir nova montagem. E o SolidWorks ele insere para mim aqui a montagem. Ó. Então eu vou vir aqui, eu posso vir aqui depois e eu posso arrastar as peças para dentro dessa montagem. Então é só clicar, ó, e arrastar, mover para a montagem, entenderam? Então eu vou criando as submontagens depois que eu tiver todas as peças nesse arquivo aqui, tá? Então assim, e depois eu venho aqui, clico o botão direito e eu vou nessa opção aqui, ó, salvar montagem em arquivo externo. Então ele salva em um outro arquivo externo, porque agora ela está salva aqui dentro, então depois ele salva em um outro arquivo externo. E depois eu posso renomear ela também, entenderam? Então, essa segunda parte aqui foi um pouco mais complicada de entender. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente aqui no canal só explicando isso. Então, o que eu sugiro para quem está iniciando é tenta pensar da forma como eu passei aqui. Tá? Esquece isso de colocar tudo numa montagem só. Não, já pensa da forma correta. Como eu falei aqui para vocês ir praticando o pensamento de vocês da forma como tem que ser. Então, de certa forma, ignora essa que eu falei de colocar tudo numa montagem só, mas eu só falei porque é uma dificuldade que vocês vão ter inicialmente, principalmente quem é iniciante, de pensar dessa forma que eu passei aqui. Porque é uma coisa que com o tempo, pessoal, e com a prática no SolidWorks, e se vocês, não estou falando isso para vocês convencer vocês, não. Se vocês acompanharem as séries que eu posto aqui no canal, seja essa série aqui do perfurador, seja a série da estrutura metálica, seja a série do triturador, lá eu faço tudo dessa forma já. Eu coloco as montagens certas. Então, acompanhe as séries que vocês vão começar a entender essa questão das montagens dentro de montagem, como é que funciona. Então, não tem outra forma, é você sentar a bunda na cadeira e estudar. Não adianta, pessoal, é assim. Tudo que a gente vai aprender na vida, a gente tem que se esforçar, tem que aprender e no início vai ser difícil, depois vai ficar mais fácil. Então, se vocês querem aprender bem isso, eu passei aqui o conceito de pensamento para vocês. Vai ser difícil para quem é iniciante. E se você tiver uma dificuldade, acompanhe as séries que eu posto aqui no canal. Porque nelas é gratuito, pessoal. É um conteúdo gratuito que eu estou mostrando para vocês aqui. Um conteúdo que vocês não vão achar em outros canais aqui. Dessa forma como eu ensino aqui é uma forma diferente, é mostrando na prática realmente como tem que ser. Então segue aqui e faz as séries que eu mostro, que tem o passo a passo aqui, porque vocês vão praticar, vai ficar mais fácil isso para vocês. Lá na frente vocês vão ver o resultado que isso vai dar. Então, pensem na forma que eu passei aqui. Essa questão de colocar todas as peças, eu só expliquei porque é difícil inicialmente. Então, quem quiser fazer dessa forma, coloca todas as peças na montagem, depois vai jogando dentro a peça dentro da montagem, mas isso é difícil, pessoal, também. Eu acho que é mais complicado que vocês seguirem meu raciocínio aqui. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente aqui, só explicando essa questão de colocar tudo numa montagem e depois ir jogando pra dentro, tá? Mas assim, ignorem essa segunda parte que eu falei, porque eu acho que até vai me confundir mais vocês, e façam da forma como eu falei, pensando já. O que é peça soldada uma na outra, fica tudo uma montagem só. E depois essa montagem vai para dentro da montagem do nível superior. Tá? Então,
Nessa aula aqui, pessoal, foi isso que eu tentei mostrar para vocês. É uma dúvida de muita gente tem essa dúvida de como organizar as montagens, como estruturar, aliás, as montagens no SolidWorks, tá bem? Então, nessa aula aqui, foi isso que eu tentei fazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar o comentário aqui embaixo, que eu vou ajudar vocês, eu vou responder. Mas eu acho que ficou bem explicado aqui nesse vídeo como é que é feita essa questão aqui da estruturação das montagens. Então, olha só, um recado aqui, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar, tá? Então, além de se inscrever e ativar o sininho, deixa o seu like aqui embaixo, que é chato estar pedindo isso, todo mundo pede, mas é para ajudar, pessoal. Então, deixando o like aqui, vocês me ajudam no canal, para que outras pessoas, para que esse vídeo alcance mais pessoas, tá bem? Tem também meu Instagram e meu Facebook, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para acesso às duas redes. É só vocês virem aqui embaixo, clicar nos links, me seguirem, me curtir lá, que lá eu posto dicas rápidas sobre projetos mecânicos e sobre SolidWorks também. Tem meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.